Olá, queremos deixar uma palavra com vocês a respeito da armadura de Deus. Ela se encontra em Efésios, capítulo 6, a partir do verso 10. E finalmente, meus irmãos, sede fortes no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não lutamos contra a carne e nem o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os governantes das trevas deste mundo, contra a maldade espiritual em regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir ao dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Portanto, estar firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os vossos pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, e tomando o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica, por todos os santos, e por mim, que a palavra me seja dada, para que eu possa abrir a minha boca, ousadamente, para fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele ousadamente, como me convém falar. A palavra de Deus, aqui ela está citando que ela é composta de 5 itens, e esses 5 itens, eles nos proporcionam algo que vá nos oferecer ferramentas de defesa e ataque. E essas ferramentas, elas são de itens obrigatórios para que o verdadeiro cristão ele possa não ser colocado nessa guerra a um ponto em que nós venhamos a ser negligentes e não consigamos ouvir a voz de Deus. Porque cada item deste, ele representa, no sentido figurado, algo que nos possibilitará termos algum tipo de defesa, algum tipo de ataque. Na guerra, nós estamos sempre predispostos a sermos atacados, e nós temos que estar conscientes que o inimigo ele também é vulnerável. Então nós não só temos que nos defender, mas também temos que atacar. Então por isso Paulo ele cita que a gente deve se revestir de toda a armadura de Deus, para que possamos estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, como está descrito em Efésios capítulo 6, verso 11. E tudo isso, esses 5 itens, eles nos proporcionam isso, para que a gente possa estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Ou seja, o diabo ele é astuto, ele planeja ciladas. Tudo o que ele quer é fazer com que a gente pare de pensar no reino de Deus e a gente comece a pensar nas coisas dessa terra. Sabe por quê? É que nem uma analogia. Imagina um roteador. Imagina esse roteador, ele sendo Deus. Imagina você sendo o computador. O Wi-Fi, ou a conexão cabeada, é o que faz com que a conexão entre esses dois elementos, ou seja, o roteador e o computador, eles tenham conexão. E tudo que o diabo quer fazer é interceptar você, fazendo com que você não pense mais nas coisas de Deus. Como é que ele faz isso? Ele planta na sua mente pensamentos que destroem a sua força, e você não consegue mais usar a sua mente de forma adequada. Ou seja, tudo que ele ia fazer é retirar o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, como está descrito no verso 17 em Efésios 6. Porque a palavra de Deus, como está descrito em 2 Timóteo capítulo 11, está descrito o seguinte: esta é uma palavra fiel, que se morrermos com ele, também viveremos com ele. Tudo que o diabo quer fazer é fazer com que você viva de maneira inadequada. Ele faz com que tudo o que tem um fim negativo seja atrativo para você. E isso se refere às obras da carne. Algumas delas são a ganância, a avareza, a luxúria, a inveja, o ódio. Tudo isso faz com que você se afaste de Deus. E ele alimenta você aquilo que é útil à causa dele. Por isso que Paulo ele citou aqui em Efésios capítulo 6, verso 11, para nos revestirmos de toda a armadura de Deus, para que possamos estar firmes
contra as ciladas do diabo, porque ele, querendo ou não, é astuto. E como você pode ver, ele enganou a terceira parte dos anjos. E quando nós lemos a palavra de Deus, você acha que você vai conseguir não ser enganado? Se o diabo conseguiu influenciar aqueles anjos no céu, o que ele fará com você que não está lendo a Bíblia? Me diga. Então, nós temos que entender. Como eu disse, ele sempre vai influenciar você por meio de várias obras da carne. Ódio, ganância, inveja, tudo isso. E ele quer fazer você perceber uma coisa, que a sua luta não é contra ele, mas ele quer que você lute contra as pessoas. Porém, na palavra de Deus nós encontramos que não lutamos contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os governantes das trevas deste mundo, contra a maldade espiritual em regiões celestiais. Por isso que ele informa que nós temos que tomar toda a armadura de Deus, não só alguns itens, mas toda. Todos esses 5 itens devem fazer parte de nós. Então, que nem está escrito no verso 13, portanto, tomai a armadura de Deus, toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Portanto, estáis firmes, cingindo os vossos lombos com a verdade. Então, até aqui, nós podemos ver que o primeiro item que Paulo cita é a verdade. Então, nós conhecemos e sabemos muito bem que a palavra de Deus ela diz que o diabo é o pai da mentira. O próprio Jesus Cristo ele falou aos fariseus: vós sois do diabo, por querer satisfazer as vontades do vosso pai. Ele foi homicida desde o início, não se apegou à verdade porque é pai da mentira. Então, você pode ver que existe uma grande contradição entre o diabo e entre Deus. Eles são completamente o oposto. E aquilo que você faz através da sua carne vai servir ao diabo. E aquilo que você faz através do Espírito irá servir a Deus. Se você ler o livro de Romanos, você vai entender isso. Por isso que nós temos que entender que a palavra de Deus é a verdade. Então, nós temos que ser verdadeiros. Nós temos que buscar se afastar de toda espécie de mentira. E tudo aquilo que faz com que a gente venha a nutrir algum pensamento dissimulado ou hipócrita. Porque tudo que o diabo quer fazer é colocar na sua mente aquilo que as redes sociais proporcionam, a tecnologia. Ele faz com que você simplesmente negligencie a palavra de Deus, porque você começa a achar a palavra de Deus algo entediante, algo chato. Porque quanto mais você alimenta a sua carne, mais fraco espiritualmente você irá se tornar. E quanto mais fraco espiritualmente você se torna, mais inclinado às coisas que o diabo faz, as coisas que o diabo ele prega, mais você vai estar inclinado a fazer essas coisas. Por isso que nós temos que entender o seguinte, que tudo que esse mundo proporciona é muito mais sedutor. O diabo, ele oferece aquilo que mais te satisfaz. Ele te intercepta. É que nem eu falei nessa analogia entre o roteador e o computador. O Wi-Fi que liga esses dois elementos faz com que você simplesmente deixe de estar conectado com Deus e você comece a se conectar pelo mundo, porque o diabo começa a te interceptar. Ele é como um atacante. Por isso que nós temos que nos revestir da armadura de Deus. O diabo ele ataca, e quando você não está revestido com a armadura de Deus, essa conexão com Deus ela vai se dissipar, ela vai começar a diminuir. E você vai começar a querer muito mais ficar o dia inteiro no WhatsApp, na internet, começar a ver o Instagram, porque tudo que o nosso cérebro quer é prazer, é dopamina, porque isso tudo libera do nosso sistema dopaminérgico, ele libera prazer, libera dopamina. E a maior ameaça ao sucesso não é o fracasso, mas o tédio. Quando a gente começa a ficar entediado, é aí que o diabo ele entra. Ele quer que você fique entediado, porque quando você começa a ficar entediado, você para de buscar a Deus, você para de lutar e você começa a buscar algo que te forneça novidade. E nós começamos a sabotar o nosso progresso com Deus. Porque isso começa, as mídias começam a nos proporcionar prazer, nós começamos a deslizar a tela. A cada novidade, a cada vídeo novo, isso proporciona uma novidade. Você vê um vídeo legal ali, você pode ver que basta você iniciar esse comportamento, basta você ficar 2 minutos vendo o WhatsApp de manhã, que você já passa 1h30, 2 horas fazendo isso. E muitos ficam até o dia inteiro, só levantam para comer ou para ir no banheiro. Então, por isso que eu já disse que nós devemos deixar o celular de lado, principalmente pela manhã, porque a gente ainda não acordou e a gente ainda não tomou as primeiras decisões. E a palavra de Deus ela deve ser aquilo que nos leva a pensar e nos ajuda a tomar as decisões certas. E o diabo ele sempre vai querer
te oferecer tudo aquilo que te proporciona a mentira. E você começa a esfriar espiritualmente e a palavra de Deus começa a fugir de você. E muitas vezes você começa a usar de subterfúgios, você começa a usar de mentiras, de pretextos evasivos para fingir virtudes. Porque o reino de Deus ele não consiste em palavras, mas em poder, em virtudes. E uma das virtudes de Deus é a verdade. Por isso que eu disse e citei no verso 14 de Efésios 6: portanto estáis firmes, cingindo os vossos lombos com a verdade. Então digam a verdade, sejam verdadeiros. Se alguém entrar na sua casa e tocar a campainha, alguém disser que tem gente vendendo lá alguma coisa, e você dizer ao seu parente: simplesmente diga que eu não estou. Diga que eu não estou, porque daí ele vai embora. Você já está mentindo, entendeu? Você já não está mais revestido com a verdade. Você já não está cingindo o seu lombo com a verdade. E a palavra cingir, ela significa se envolver, fazer tornar parte de algo, fazer com que algo tenha junção com o seu corpo. Então a verdade ela deve estar envolvida com você. Você deve estar envolvido com tudo que é verdadeiro e afastar da sua vida aquilo que é hipócrita, aquilo que é inclinado à hipocrisia e à mentira. Então vamos seguir em frente. O segundo item da armadura de Deus é a couraça da justiça. Então tudo o que nos inclina a ter um pensamento puro, justo, a julgarmos com justiça, nos levará a Deus. O diabo, ele é o iníquo, é aquele que não tem lei, é aquele que faz tudo e se levanta tudo o que é chamado Deus. Isso nós podemos ver que o anticristo é o que ele quer fazer. Ele quer tirar a verdade, ele quer tirar a justiça da mente das pessoas. Porque Deus, ele é justiça. A base do trono de Deus é justiça e retidão. Então a justiça é algo que você adota na sua vida, que vai fazer com que você se apegue às coisas que são corretas, aquilo que é justo, aquilo que é verdadeiro. Você saber julgar uma determinada situação de maneira justa e não prejudicar alguém conforme aquilo que você acha e da maneira como você interpreta das situações. Porque Deus, ele é sabedoria. Aqueles que estão em Deus, eles têm que buscar a sabedoria. O livro de Provérbios ensina isso. Então nós temos que buscar ter um espírito justo e se incline a se apegar ao que é correto, a defender alguém que está passando por uma determinada aflição, alguém que está simplesmente se deixando levar por julgamentos que muitas vezes vão defender o ímpio, mas a palavra de Deus ela nos diz que nós temos que defender a causa do pobre e do necessitado. Então nós temos que ser justos diante das pessoas, mesmo que isso muitas vezes nos venha a prejudicar, porque a palavra de Deus ela diz que aqueles que pertencem a Cristo Jesus, eles irão ser perseguidos, porque eles defendem a justiça. O reino de Deus, ele é justiça. Se você não pratica a justiça e a verdade não está com você, então você já está carente desses dois itens da armadura de Deus, que é a verdade e a justiça. Seguindo em frente, ele diz no verso 15 que calçados os vossos pés na preparação do evangelho da paz. Então quando você prepara o seu dia, não deixando com que o ambiente externo governe a sua mente, não deixando com que a televisão ocupe o espaço que deve ser preenchido na sua mente através de informações imprecisas, você vai começar a preparar o Evangelho de Deus. Porque o Evangelho de Deus, ele significa o quê? As boas novas. As boas novas é o quê? É que nós estávamos perdidos. E Deus, ele amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então o Evangelho, ele é isso. Que nós recebemos boas notícias. E tudo que há na televisão e tudo que há na mídia, você pode ver que por meio de algo que o diabo proporcione, ele vai sempre plantar na mente das pessoas pensamentos que destroem a força delas de tal forma que elas não conseguem usar a mente de forma adequada. O diabo ele faz com que seja atrativo para o ser humano usar o poder que a gente tem e o acesso ao mundo espiritual a fim de obter fins negativos. E tudo que basicamente o diabo ele mostra para o ser humano está sendo mostrado na internet, está sendo mostrado na televisão. E isso é muito mais sedutor, isso é muito mais cativante, porque o diabo ele nunca vai te oferecer algo entediante. Ele sempre vai te oferecer algo que te prenda à causa dele.
te oferecendo propinas que te subornam, propinas que fazem você se sentir satisfeito com as novidades que ele te apresenta, te oferecendo prazer momentâneo. Por isso que você pode ver que muitos dos produtos que formam os hábitos das pessoas basicamente fornece formas contínuas de novidade. Os videogames fornecem novidade visual, a pornografia sexual, os junk foods, você pode ver que fornecem novidade culinária. Eles enchem os alimentos com ingredientes que saciam seu paladar de forma que você muitas vezes venha a prejudicar sua mente. E cada uma dessas experiências oferecem elementos contínuos de surpresa, ou seja, novidade para você. Você pode ver que tudo isso faz com que você tenha uma variação que eleva o seu pico de dopamina. E isso tudo faz com que você acelere a formação de hábitos que levam à causa do diabo. Ele começa a destruir a sua força. Então nós temos que preencher a nossa mente com a palavra de Deus. Entender que a paz de Deus ela deve dominar os nossos corações. Por isso que ele diz: calçados os vossos pés na preparação do evangelho da paz. Então quando você começa a ficar atribulado e confuso, o evangelho de Deus ele já não está mais sendo preparado por você, mas o diabo ele está preparando a sua mente para que você obtenha fins negativos, que você comece a deixar simplesmente de buscar a Deus e você começa a ser hipnotizado por tudo aquilo que o diabo ele te oferece através de subornos que aparentemente são motivadores que saciam a tua carne, mas eles simplesmente te levam ao mais profundo desespero. Por isso que nós vamos seguir em frente aqui e vamos agora entender um item que ele é voltado para a defesa, no verso 16. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Então nós podemos ver que o diabo ele lança pensamentos no ser humano. Ele faz com que você tenha medo, ele faz com que você receie más notícias, ele faz com que você sinta inveja, ele faz com que você muitas vezes seja ganancioso, ele faz com que você seja avarento, ele faz com que você, por meio de tudo aquilo que foi explicado até agora, através desses subornos negativos que ele te proporciona, através de tudo isso, que essas novidades que a mídia apresenta, você vai sendo influenciado negativamente e você começa a entrar em desespero. Você começa a sentir na sua mente que você é um fracassado, que você é um derrotado, que você não pode. E isso é porque você negligencia a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo ele disse isso. Então, mesmo que nós tenhamos dificuldades, aqueles que estão andando retamente diante de Deus, eles sempre vão encontrar motivos para sentir esperança. E o diabo ele quer colocar na sua mente simplesmente o desespero. Ele quer colocar na sua mente tudo aquilo que faz com que você se sinta para baixo e não tenha motivos para ter esperança. Porque muitas vezes a gente prefere ter um prazer momentâneo, vendo coisas que não agregam nada, mas que fazem a gente ficar entretidos em coisas que parecem não ser nada demais, parecem inofensivas. Mas o diabo ele sempre vai mascarar tudo isso através de coisas que parecem bons aos seus olhos, mas não são. Tudo isso vai te levar ao fundo do poço. E isso é de passo em passo. Você vai sempre decaindo de forma a descer paulatinamente. Então, sejam os seus hábitos negativos ou positivos, você tem que entender que em algum momento tudo se resume a quem é capaz de lidar com o tédio, de treinar todos os dias, fazendo as mesmas coisas repetidas e repetidas vezes. Então, quando você lê a palavra de Deus repetida, de forma repetida todos os dias, você vai cada vez se sentir mais forte. Cada vez que você deixa que a mídia e tudo isso que o diabo ele mostra através das plataformas digitais, isso vai fazer com que você se sinta fraco. Isso você vai fazendo de forma repetida. E ao longo de um ano fazendo isso, você vai se sentir lá no fundo do poço, cada vez mais fraco. Quando você lê a palavra de Deus, você vai se sentindo cada vez mais forte. Então o escudo da fé, ele nos serve para que a gente apague tudo que o diabo fala na nossa mente. Porque em Hebreus capítulo 11, verso 1 está escrito que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se veem. E tudo que o diabo quer fazer é fazer você se apegar às coisas materiais e esquecer o mundo metafísico. Você para de olhar para o mundo espiritual e você começa a dar crédito muito mais àquilo que os seus olhos físicos veem.
você começa a saciar sua carne. Então, não viva pelo que você vê, viva de acordo com a palavra de Deus e não de acordo com aquilo que o diabo proporciona. Por isso que nós vamos ler agora os últimos 2 itens da armadura de Deus, que está descrito no verso 17. E tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então aqui nós podemos ver um conjunto. Ele cita que nós temos que tomar o capacete da salvação e a espada do Espírito. Então é uma conjunção. É o conjunto desses 2 elementos que vão formar aquilo que nós chamamos da palavra de Deus. Então nós podemos ver que o capacete da salvação ele se refere ao Evangelho. A palavra de Deus, ela é a salvação para nossas almas, porque Jesus Cristo ele disse que ele veio salvar aquilo que se havia perdido. Ele não veio pelos justos, mas veio pelos pecadores. Só que você tem que entender que quando você não lê a palavra de Deus, você está andando como ímpio. E sim, Deus ele veio pelos ímpios. Mas existe uma velha frase que eu acho muito interessante. Deus ele veio sim pelos ímpios, pelos injustos. Mas ele vai voltar pelos arrependidos. Ele vai voltar por aqueles que se arrependeram. Então, nós não podemos também só acreditar somente no amor de Deus. Deus ele é justiça. E a palavra de Deus é algo que tem que ser lida todos os dias, para que a gente compreenda a mente de Deus e tudo aquilo que ele diz, tudo aquilo que ele fala, se refere ao capacete da salvação e à espada do Espírito. A palavra de Deus, ela nos proporciona um item de defesa, que é o capacete. E o capacete, ele se refere a tudo aquilo que vai na nossa mente, tudo aquilo que é absorvido através dos nossos 5 sentidos sensoriais, principalmente através dos nossos olhos, porque nós lemos e o nosso córtex pré-frontal começa a ser ativado. E tudo que o diabo quer fazer é com que esse córtex pré-frontal seja desativado, ou seja, ele quer fazer com que você pare de pensar, ele quer fazer com que você seja imbecilizado e comece a ler não a palavra de Deus, mas comece a assistir novela, fique simplesmente entretido com as coisas desse mundo. Porque a palavra de Deus disse o seguinte, que a vinda do Filho do Homem será como nos dias de Noé, onde muitos casavam, vendiam, ou seja, eles estavam entretidos com as coisas deste mundo, eles estavam simplesmente se deixando levar por tudo aquilo que esse mundo ele proporciona. E você começa simplesmente a deixar-se levar por esse ritmo. E Deus ele nos chamou para uma existência que nós temos que viver pela fé para entender essa existência. O que Deus ele quer é que nós entendamos a palavra de Deus, não conforme o mundo prega, mas como a palavra dele mostra. Então você tem que entender que você deve proteger a sua mente, você deve dominar a sua mente, ter domínio próprio, não deixar com que as coisas que pertencem a esse mundo tomem espaço na sua mente. Nós podemos ler em Provérbios capítulo 25, verso 28, como uma cidade derribada, que não tem muros, assim é um homem que não tem domínio próprio. Então quando a gente basicamente não tem domínio próprio, é porque a gente não está lendo a palavra de Deus. E a palavra de Deus ela nos fornece algo que nós venhamos a ter domínio sobre as nossas emoções, os nossos sentimentos, e nós não venhamos a aceitar tudo aquilo que o mundo ele proporcione pra gente. E nós vamos ter a ousadia de dizer não, e a sabedoria para não aceitar aquilo que pode corromper a nossa mente. Por isso que a palavra de Deus é o capacete da salvação. Nós temos que lê-la diariamente, para que o mundo não influencie a nossa maneira de pensar. E a espada do Espírito também representa a palavra de Deus. Este é um item de ataque. Diferentemente do escudo, ele vai te proporcionar algo que vai fazer com que você confronte tudo aquilo que o mundo prega, tudo aquilo que é usado nas plataformas digitais, nas redes sociais, na televisão. Tudo isso que o mundo ele faz com que você muitas vezes possa se sentir normal, ou as pessoas têm se sentindo normal. Você vai ver que a palavra de Deus ela está sendo distorcida e você vai usar a palavra de Deus genuína, pura, como ela é, realmente nua e crua. E você vai dizer às pessoas, não, isso não é assim. E você vai confrontar essas pessoas, porque a palavra de Deus é a espada do Espírito. Ela faz com que você confronte tudo aquilo que é errado. Porque Jesus, ele disse, o mundo não se pode aborrecer a vós, mas aborrece a mim, porque eu dou testemunho que as suas obras são más. Porque o mundo ele distorce a palavra de Deus, faz com que as pessoas se sintam confortáveis e tenham uma imagem errada daquilo que Deus é. As pessoas acreditam que Deus é amor,
somente amor. As pessoas acreditam que Deus ele perdoa as pessoas, mesmo que elas continuem nas suas vidas erradas. E a palavra de Deus ela não é isso. Você tem que ler a palavra de Deus e você vai entender qual é a real identidade de Deus. E você não deve acreditar que aquilo que as pessoas são e aquilo que as religiões pregam, você não deve acreditar que isso representa Deus, porque isso não representa. Se representasse, Jesus Cristo não teria sido crucificado pelos fariseus que se diziam ser de Deus. Então você tem que confrontar. Por isso que Jesus ele foi crucificado, os apóstolos perseguidos, porque eles confrontavam a hipocrisia das pessoas. Você só vai conseguir fazer isso quando você se revestir de toda a armadura de Deus. Então eu vou citar tudo novamente. A partir do verso 11: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não lutamos contra a carne nem o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os governantes das trevas deste mundo, contra a maldade espiritual em regiões celestiais. Portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Então, você pode ver a partir dos próximos versos que os 5 itens da armadura de Deus são: cinjam o lombo de vocês com a verdade, vistam a couraça da justiça, calcem os pés de vocês com a preparação do evangelho da paz, usem o escudo da fé para vocês apagarem tudo aquilo que o diabo disser na mente de vocês, e tomem o capacete da salvação, a espada do Espírito, que representa a palavra de Deus. No verso 18 nós podemos ver que, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que a palavra me seja dada, para que eu possa abrir a minha boca ousadamente, para fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele ousadamente como me convém falar. Então a palavra de Deus ela representa tudo isso. Nós temos que andar em espírito, orando em todo o tempo, com orações e súplicas, vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Então ele se refere aqui que nós devemos orar pelos santos, porque são os santos que fazem a diferença no reino de Deus, não são aqueles que estão dormindo. Se você está dormindo, é bom você acordar, porque tudo que o diabo quer é fazer você ficar dormindo em meio a uma guerra. E quando você está em meio a uma guerra dormindo, você vai ser atacado e você não vai conseguir se defender. Então, pegue a palavra de Deus e todos esses itens da armadura de Deus se revista, para que você possa estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Se você não se revestir da armadura de Deus, você vai ficar fraco. O diabo ele vai te atacar, vai fazer de tudo para destruir a tua vida, a tua família e tudo que envolve quem você é. E não adianta depois dizer que a culpa é de Deus, que a culpa é daqueles que não oram por você. Deus ele te deu uma mente para pensar. Se você não usa, a culpa é sua. Mas se você busca Deus, então a nossa mente já não se torna mais somente a nossa mente, mas a mente de Cristo. Nós começamos a conectar a nossa mente com a mente de Deus e não com a mente desse mundo. Por isso que eu disse que o Wi-Fi ele deve estar sempre conectado com a verdadeira fonte da vida e da sabedoria, tudo aquilo que é justo. Quando você se conecta com tudo aquilo que é injusto, tudo aquilo que faz com que você se corrompa, você não está mais conectado com o Criador, mas com tudo aquilo que vai contra a vontade dele. Você pode ver que a televisão, que as redes sociais propagam tudo isso: inveja, ódio, destruição, adultério. Tudo isso você pode ver, a promiscuidade. Tudo isso faz com que as pessoas se afastem da palavra de Deus. Então você tem que se afastar de tudo isso. Você tem que ver as obras das pessoas e você tem que mostrar que tudo que elas fazem realmente está indo contra a palavra de Deus. E somente com a ousadia da palavra de Deus você vai conseguir lutar contra tudo isso. Então, se volte para Deus e entenda que a palavra de Deus ela vai te afrontar. Por isso que ela é o capacete da salvação e a espada do Espírito. Então, é isso que eu tenho para deixar. Se revista da armadura de Deus,
Se afaste de tudo aquilo que se inclina às obras da carne, descritas em Gálatas capítulo 5, versos 19, 20 e 21, 1 Coríntios capítulo 6, verso 9 e 10, Efésios 5, Apocalipse capítulo 21, a partir do verso 8. Então, leia essas passagens e entenda que a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Você tem que entender que o mundo ele está andando e está indo de rumo a tudo aquilo que se contradiz, tudo aquilo que faz com que as pessoas parem de pensar no que Deus quer que a gente pense. Você pode ver que o homossexualismo, por exemplo, está virando algo sendo defendido pelas pessoas, porque a palavra de Deus está sendo colocada de lado e as pessoas elas querem não mais saber de Deus, mas querem saber de si mesmas, querem fazer as suas próprias vontades. Quando você fala, por exemplo, homossexualismo é algo que vai contra a palavra de Deus, que é algo totalmente detestável, que a palavra de Deus diz que isso é abominação, as pessoas elas te consideram como alguém preconceituoso. E é isso que o diabo quer fazer. Ele quer colocar pessoas no poder para fazer com que o cristão não tenha mais posição. Mas você não pode se deixar levar por tudo aquilo que as pessoas dizem. Você deve ter uma mente que pensa por si mesma, que pense aquilo que Deus quer que você pense. Não se deixe influenciar pelo medo, pela crítica. Ore que Deus ele te dará, porque Deus ele não nos deu um espírito de covardia, mas de ousadia, de amor e equilíbrio. Então é isso que eu tenho para deixar. Fique na paz.